Amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra em Provérbios capítulo 4 para iniciarmos. E tem algumas coisas que eu vou ministrar na palavra que vão ser muito semelhantes ao que o pastor Fernando ministrou, porque é o mesmo Espírito que ministra na igreja. E quase que eu pedi para ele parar. Quase que eu falei, para aí, chega, porque tem que ter palavra. Amados, Provérbios capítulo 4, versículo 20 em diante. Provérbios 4, capítulo 20 em diante. Vou conseguir ler lá, não estou tão ruim assim. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. De que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Até aqui, amém? Podem se sentar. Amados, então, eu vou usar esse texto para a introdução da palavra de hoje. E eu descobri algo muito interessante. Esse provérbio ali no 20, ele diz assim, é a instrução, né? O título desse provérbio é Conselho Paternal. Conselhos de Salomão aos seus filhos, conselhos do Senhor a nós que somos seus filhos. E ele inicia ali no 20 dizendo assim, meu filho, escute as minhas palavras. E eu descobri algo muito interessante. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. As prof aí, ó, dá 10 para mim, tá? Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo mecânico. Nós estamos aqui sentados e vocês estão ouvindo a minha voz, vocês ouviram os louvores, a gente ouve os barulhos, a gente pode estar quietinho, a gente ouve os passarinhos, o som dos carros passando, é um processo mecânico do nosso corpo. E a não ser que a gente tenha algum problema auditivo, é algo que a gente não consegue não fazer, é algo automático do nosso corpo. Escutar é algo diferente. Quando nós escutamos, nós estamos dedicando a nossa atenção àquilo que está sendo falado. E muitas vezes, amados, nós estamos em lugares onde nós temos a oportunidade de aprender, a oportunidade de ter conhecimento, mas nós só estamos ouvindo. Está ouvindo aquele som, está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro. Totalmente vazio. Se perguntar o que estava acontecendo, o que estava sendo falado, não sei, não ouvi, não prestei atenção. Às vezes a gente cai nisso com os filhos. Eles vêm e falam, né? Falam, e a gente, às vezes, está ali, e aí vem uma pergunta, opa, mas o que o filho estava falando mesmo? Não prestamos atenção. Que a nossa atenção estava em outra coisa. Então, hoje, amados, que nós estejamos prestando atenção naquilo que o Senhor está falando conosco como igreja. Que nós estejamos ouvindo intencionalmente. Se começar a dar sono, repreende. Se o seu pensamento começar a vagar, repreende. É Satanás querendo tirar a tua concentração, o teu foco, para que a palavra caia à beira do caminho. E não haja frutos dela. E por que a gente tem que prestar atenção?
Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Mas, seguindo a verdade em amor, 14 primeiro. Efésios 4, 14. Isso. Por que nós precisamos ouvir? Por que nós precisamos conhecer a palavra? Aqui estava falando sobre os falsos mestres, se a gente for ler o capítulo inteiro, mas diz ali, para que nós não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É por isso que a gente tem que conhecer o que a palavra diz. Porque se um dia alguém subir em cima desse altar e falar algo que não está condizente com a palavra, a gente precisa saber. Quantas mentiras têm sido ensinadas no mundo aí fora? Quantas mentiras até mesmo dentro de igrejas, ministros que se dizem cristãos, ensinando um evangelho onde é só amor, aonde não existe arrependimento, aonde não existe consequência, aonde não existe prestação de contas. E muitas pessoas estão se direcionando e se deixando levar para isso. Estão sendo ensinadas pelos seus mestres de maneira errada, porque não conhecem o que a palavra diz. Então, é responsabilidade do mestre que ensina errado? Ele será cobrado disso. Mas nós também temos a responsabilidade, se dizemos que amamos a Deus, se dizemos que cremos em Deus, se um dia queremos ir morar no lugar que Ele preparou para nós, de conhecer esse Deus. De conhecer o Deus em quem nós falamos que temos crido. Porque se nós não estamos conhecendo Ele agora, se não estamos querendo passar tempo com Ele aqui, como que a gente chega na casa de uma pessoa que a gente não conhece e vai querer adentrar num quarto preparado e sentar numa mesa que a gente nunca viu? Ele disse que Ele está preparando um lugar para cada um de nós. Se nós vamos ter acesso a esse lugar, é algo que não depende mais dele, porque o que tinha para ele fazer, ele já fez. Agora a responsabilidade é minha e é sua. E a palavra diz que nós temos que conhecê-la. E nós temos que conhecer os frutos que são produzidos pelas pessoas, não ao ponto de julgarmos. Existe um jargão que diz assim, né? Não julgueis para não ser julgados. A palavra fala, né, que a gente vai ser medido conforme a gente medir. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos ensina, sim, a olhar os frutos. Ele diz, olha a árvore e veja, olha os frutos e você vai descobrir que árvore que é. Então, sim, nós temos que olhar, sim, para dentro da igreja e ver os frutos que estão sendo produzidos. Em Mateus, capítulo 7, versículo 17. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. 18. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Como que a gente vai saber, no padrão de Deus, o que é bom e o que é ruim, se a gente não conhece esse padrão? Porque aí no mundo, aí fora, gente, o que é humilde é bobo, é tonto, não sabe das coisas. Aquele lá é um tongo, você pode fazer o que quiser. Esse é o padrão do mundo. Como a gente vai saber que ser humilde, que ser honesto, que fazer o que é correto é algo bom, se nós não conhecermos a palavra verdadeiramente? Porque o padrão do Senhor é totalmente diferente do padrão do mundo. E no Provérbios que a gente leu, o 4:26, ele diz assim,
faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. A gente não consegue fazer a nossa vereda plana sem conhecer qual é o caminho que nós temos que andar. A palavra diz que o Senhor já preparou de antemão as boas obras para que a gente as praticasse. Mas a gente precisa estar andando no caminho dele para praticar. Amém? Então, existiu um homem que ele teve como propósito preparar um caminho. Preparar um caminho e endireitar as veredas para que Jesus viesse. E esse homem era João Batista. E hoje nós vamos falar sobre algumas escolhas, sobre algumas atitudes, nós vamos falar sobre família, sobre semeadura, sobre consequências. Amém? Eu gostaria, então, de convidar os irmãos para abrir a palavra em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, do versículo 1 em diante. E a palavra de Deus diz assim: a morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é o João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes havia prendido João, o amarrou e o pôs na prisão, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, ele tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Aqui nós tínhamos um homem que desde o ventre da sua mãe, a palavra diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Esse homem conhecia a palavra e ele estava ministrando ela no deserto. E o deserto é algo que, quando você vai semear, né, foi falado sobre agricultura, uma terra precisa de muitos nutrientes para gerar vida, né? Tem que ter é o calcário, né, meu bem? Vai, ajuda aí. Tem que ter o calcário, tem que ter o adubo, tem que ter uma semente boa também, porque se a semente for meia fraca já não vai. Tem que ter chuva, tem que ter várias coisas. Tem que controlar as pragas daninhas, porque senão elas vão lá e pegam a planta que está nascendo e já come tudo e já não dá mais nada. E aí João, ele semeava no deserto, uma terra árida. Mas as pessoas estavam indo até ele. E ele ministrava com ousadia. Ele ministrava o que a palavra dizia que era certo e o que era errado. E os fariseus chegavam até ele para pedir o batismo, e hoje em dia, né, é tudo: ai, vem aqui, meu querido, meu amor. Às vezes a pessoa ouve alguma coisinha que não gosta na igreja, já fala: porque eu nunca mais vou lá, porque eu não gosto daquele pastor, porque aquela menina lá que é das mulheres lá é uma xarope, porque eu já não quero mais saber de nada. E aí João Batista falava: o quê? Suas raças de víboras. Era assim o negócio. Já pensou hoje se a gente chegar aqui e falar assim: raças de víboras? Será que tem culto semana que vem, pastor? Era assim. E ele ministrava com ousadia, porque a identidade dele estava firmada no Senhor. Ele não procurava agradar pessoas,
Ele não procurava mérito próprio, porque quando foram lá querer os próprios discípulos dele lançar intriga, falando, Jesus está crescendo, Jesus está batizando mais do que você, ele sabia exatamente quem ele era. Ele falou assim, o que importa é que ele cresça e eu diminua. E ele falava com ousadia as verdades que precisavam ser ditas. E aí, o que a pessoa ia fazer com aquela verdade já não era mais problema dele. Ele tinha que prestar contas a Deus. E aí chegou um dia que um tetrarca, um rei poderoso, de uma linhagem de reis, tetrarca é o quê? 4, 5? 4, né? 4. Uma linhagem de 4 reis, poder sobre poder, passando e passando. Chegou, de algum momento, ele foi, teve esse encontro com João, e aí ele falou assim, você não é digno de estar morando com a sua esposa, porque ela era mulher do seu irmão. Você está em adultério. Ele falou isso para um rei, gente. Ele sabia o que podia acontecer com ele. E hoje, muitas vezes, a gente tem medo de falar as coisas, seja para um familiar, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, seja até mesmo dentro da igreja, quando a gente vê que tem alguma coisa que está fora do padrão, porque a gente tem, muitas vezes, medo da pessoa ficar chateada com a gente. Muitas vezes a gente fica olhando e falando assim, você quer saber? Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem vou me envolver nisso daí. E gente, é uma questão de maturidade. A gente não vai sair por aí dando dedo na cara das pessoas, não é sobre isso. Mas tem situações, sim, que chegam até nós. E que é nosso dever e nossa responsabilidade, sim, falar, sim, se posicionar. Há um tempo atrás, eu estava ministrando um discipulado e teve uma pessoa que fez uma zombaria com Deus. E era uma pessoa próxima a mim, e por medo de atrapalhar o meu relacionamento com ela, eu me calei. E eu fui para casa e eu fiquei constrangida com aquilo há dias. Com vergonha do Senhor por não ter me posicionado, por ter permitido que o nome dele sofresse uma zombaria. O tempo passou, o discipulado continuou, e a pessoa repetiu a zombaria. E naquele dia eu falei, e o relacionamento se rompeu. Mas hoje eu tenho paz com o Senhor, porque eu sei que eu fiz o que era reto perante Ele. Nós estamos dispostos a pagar o preço que nós precisamos pagar, que aqui, gente, na nossa realidade, é mínimo. Aqui o máximo que a gente vai ter é uma pessoa que vai olhar de cara feia para a gente, que vai falar que a gente é um crente chato, um insuportável, que é ignorante. Nós temos missionários que realmente, como foi ministrado ontem, que estão com uma Bíblia num porão, que estão morrendo, sendo mortos por Cristo. E a igreja brasileira precisa se levantar, porque e quando vier a perseguição, o que a gente vai fazer? A gente precisa pedir, clamar para o Senhor, para que Ele nos encha desse espírito de ousadia que Ele já derramou, para que a gente se posicione verdadeiramente nos locais que a gente precisa se posicionar. Porque quando a gente se posiciona de verdade, porque quando a gente sabe quem a gente é em Cristo e a gente mantém, a pessoa pode até não concordar, mas ela nos respeita. Agora, quando nós não estamos dispostos a defender o Deus em que nós temos crido, a fé que nós dizemos professar, a pessoa olha para nós e a gente perde a credibilidade com ela. João Batista viveu o propósito dele. Ele preparou um caminho e as pessoas achavam ele estranho, porque ele era. O cara vestia roupa de camelo. O cara comia uns gafanhotos, comia mel. Ele era meio diferente, né? Convenhamos. Mas ele não estava nem aí. Ele sabia que ele estava preparando o caminho para Jesus vir. E hoje é nosso papel, como igreja, semear a palavra, endireitar as veredas, preparar o caminho para aqueles que estão vindo, para a gente se manter no caminho.
Nós somos hoje, precisamos ser hoje a voz que clama no deserto, porque Jesus vai voltar. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E a recompensa daqueles que se mantiveram fiel estará nas mãos dEle. E aí nós vamos olhar os frutos. Herodes. Olha que como que começou essa família, gente. Esse homem, Herodes, ele casou com a cunhada. E hoje em dia a gente está vendo muito disso por aí, tá? Na cidade onde a gente vive, recentemente aconteceu um caso desse. Recentemente. E lá é um cubiquinho, poucas pessoas. E isso o adultério está sendo normalizado. Os relacionamentos abertos estão sendo normalizado. Não precisa casar. Primeiro você mora junto, vê se dá certo, depois casa. Não, amados, nós como igreja precisamos nos levantar, porque eles falam disso abertamente, com orgulho, com zombaria. Hoje eu até postei um vídeo no meu Instagram que eu vi, de uns atores famosos falando, não, porque eles acham que Jesus é só deles, porque se a gente tiver com biquíni, Jesus não está mais com nós. Porque se a gente tomar uma caipira e ouvir um pagode, Jesus não está mais com nós. E eles falam disso rindo, abertamente zombando, e a gente, como igreja, não tem rebatido. Amados, nós temos que ser mansos e humildes, mas nós temos que se posicionar também. Se posicionar, como disse Davi. Quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel com zombarias? A igreja e o Senhor é amor? É, mas também é juízo. E a gente não pode se afrouxar. A gente tem que se posicionar. Herodes era um homem forte para seguir os desejos da sua carne, mas era um homem fraco, porque deixava Herodíades fazer o que bem entendia. Em um outro, aqui a gente leu Mateus, mas esse versículo, essa passagem também está em Marcos e também está em Lucas. Num outro trecho diz assim que ele sabia que João era um profeta de Deus. E aí ele resolveu prender João porque ele tinha medo que Herodíades ia matar ele. Então era mais seguro para o João ficar lá na cadeia do que estar lá no deserto pregando. Um homem omisso. Ele sabia que João falava a verdade. Homens, omissão é um pecado tão grave quanto opressão. Quando você vê que a sua esposa está fazendo algo que é errado perante o padrão da palavra, quando os seus filhos dentro de casa estão tendo atitudes que são erradas, o seu papel é se posicionar como sacerdote, é chamar e falar, vem aqui, meu amor, vamos sentar e vamos conversar, porque essa sua atitude não está correta. Quantos homens deixando de executar os seus filhos que estão fazendo coisas que são erradas, porque querem ser bonzinhos. E a palavra fala que quando a gente não executa os nossos filhos pequenos, eles serão vergonha para nós quando eles crescerem. E quantos filhos hoje estão desviados do caminho, trazendo peso para dentro de casa pelos seus pais, porque quando eles eram crianças não foram executados e ensinados da maneira correta. Vocês são os sacerdotes. Quem tem que orientar e proteger, quem tem que orar pela sua casa é você. A sua esposa tem que orar? Tem, mas é você que é o responsável pela direção espiritual da sua casa, por conduzir a sua esposa e os seus filhos nos caminhos do Senhor. É sua responsabilidade, isso será cobrado de você quando você estiver diante de Deus. O que tu fez com a família que eu te dei? Herodias, alguns têm umas versões Herodias, outras Herodíades.
Isso aqui era o espírito de Jezabel encarnado. Perseguia e matava profetas, matava a palavra. Mulheres amadas, a falta de honra, muitas vezes, dentro dos lares, tem matado o sacerdote do lar, tem matado a palavra dentro do seu lar. Aqui a palavra diz que Herodias, ela odiava João, porque João, ele apontou o dedo e falou do pecado dela. E eu acredito, isso aqui é uma conjectura minha, tá? Não é palavra. Eu acredito que se ele tivesse tido um tempinho a mais com Herodes, quem sabe, algo teria mudado no coração dele. Ela se apressou muito rápido de arrumar um jeito de acabar com aquele que estava denunciando o pecado dela. E isso demonstra quanto orgulho e quanta soberba. Como foi falado no começo, é necessário você ter humildade para quando alguém chega em você e te chama. Muitas vezes é um líder, um discipulador. Às vezes o seu marido que vai chegar e vai falar: você está errada. Esse aqui, comportamento, não é um comportamento de uma mulher segundo o padrão da palavra. Você precisa mudar isso. Amadas, eu acompanho mulheres, eu ministro para mulheres, discipulo mulheres. E tem muitas que, quando ouvem que estão erradas, que estão vivendo uma vida fora do padrão da palavra, ela fala: não, eu já não quero mais isso aqui, porque eu não estou disposta. Eu não estou disposta a honrar o meu marido. Eu não estou disposta a renunciar às minhas vontades pelo bem da minha casa e da minha família. Eu quero, sim, os frutos. Eu quero. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ser honrada e cuidada pelo meu marido. Eu quero, sim, que os meus filhos me honrem. Mas eu não estou disposta a fazer o que eu tenho que fazer. Herodias, ela odiava a ponto que ela ficou tão cega, que ele ofereceu metade do reino dele. Gente, metade do reino. Era para ela pegar aquilo, ela não, se fosse pensar, eu nunca mais ia se preocupar com nada na vida, tanto dinheiro, tantas posses, tantas terras. Mas o ódio que ela tinha de João, porque ele falou que ela estava errada e estava em pecado, foi tão maior e ela ficou tão cega que ela preferiu derramar sangue inocente. Como nós temos reagido quando nós somos corrigidos? Como temos reagido quando somos corrigidos? Temos um coração humilde, um coração ensinável, para parar um pouquinho e pensar: poxa vida, eu acho que realmente eu posso fazer diferente. Para olhar e pensar: olha, o fulano está fazendo assim, está funcionando, quem sabe o meu jeito de fazer, eu tenho que fazer diferente. Ela derramou sangue inocente. A palavra diz que a filha dela foi procurar nela. O que eu faço, mãe? Ele falou que eu posso pedir qualquer coisa. E essa filha, essa menina foi procurar uma direção na mãe dela. E a palavra diz que ela instigou a menina a derramar sangue inocente. Amados, o que nós temos instigado os nossos filhos a fazer? Quando os nossos filhos têm vindo até nós procurar conselho, procurar ajuda, procurar direção, o que a gente tem falado para eles? Está conforme a palavra está falando? Ou não? E a filha dela, Salomé, essa menina, ela cresceu num lar totalmente deturpado. Ela foi dançar para o tio. Ele era tio dela, Herodes. Então, o que ela deve ter visto? Aonde ela cresceu? Quais as coisas, as experiências que essa menina teve?
Amados, o que a gente fala para uma criança, o que a gente fala para os nossos filhos, eles acreditam. Se torna uma verdade neles. Algo que fica grudado na mente, no cérebro, nas entranhas deles. Uma criança, quando ela não recebe amor dos pais, da família, ela não deixa de amá-los. Ela acha que ela é que não é digna de amor. Então, ela vive tentando procurar suprir esse amor e se fazer digna de amor, se submetendo a coisas grotescas, muitas vezes. E ela foi procurar na mãe. Essa menina foi procurar aceitação. Ela queria ela queria agradar a mãe dela, e ela falou: mãe, e aí, o que eu faço? O que eu faço? E aí falou assim: eu quero a cabeça de João Batista. E ela obedeceu. Jovens, meninas que estão aqui, vocês são botõezinhos de rosas que estão desabrochando. Vocês são lindas. Vocês são preciosas. Mas a palavra diz assim, cadê? Provérbios 11, 22. Provérbios 11, 22 diz assim: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Guardem a beleza de vocês, que não é só a exterior, é a interior também. Primeiro para o Senhor, depois para aquele quem o Senhor vai dar para vocês de maridos. Guardem-se. Vocês são preciosas, mulheres, que a gente não use a nossa beleza para fazer com que o outro venha a pecar. Quando você veste uma roupa que não é apropriada, uma roupa que vai demarcar as curvas do seu corpo, e um homem olha para você e te deseja, você é responsável pelo pecado que ele está cometendo. Assim como Salomé foi responsável pelo pecado que Herodes cometeu. E muitas vezes isso não é falado nas igrejas, sobre as vestimentas que as mulheres estão usando. Ah, não, mas eu só uso vestido, mas parece uma linguiça embutida de tão grudado que é. Mas eu uso só saia. Cuidado quando você for cruzar a perna, porque às vezes quem está do outro lado dá para ver muita coisa por ali. Cuidado. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E homem, se você estiver vendo alguma mulher que está dessa maneira, foge dela, porque é laço de Satanás. Eu vi um pastor dando um testemunho uma vez que ele estava dentro da igreja ministrando e tinha uma mulher no primeiro banco. E ela deu uma cruzada de perna e aquilo ficou dentro da mente dele. E ele orava, e ele clamava, e ele pedia, e aquilo não saía. E aquele pensamento não saía da cabeça dele. Ele falou que ele estava saindo para um congresso e ele se ajoelhou na frente da esposa dele. E ele falou: aquela fulana estava sentado, cruzou a perna, eu vi o que eu não devia e aquilo está preso na minha mente. Aquela mulher, conduzida pelo Espírito Santo, colocou a mão sobre a cabeça do marido dela e orou e repreendeu. Acabou o poder de Satanás. Se acontecer isso, amada, do seu marido chegar e abrir o coração dele para você, que está sendo tentado por alguma mulher, por alguma situação, acolha ele. Ore por esse homem. Acolha esse homem. Não caia no laço de Satanás de empurrar o seu marido para fora. Meninas, se guardem. Não caia em qualquer papinho. Não tenham pressa de se casar. As solteiras, cuidem das coisas do Senhor. Cuidem das coisas do Senhor. Se envolvam nas coisas do Senhor. E você que é jovem, a gente pode falar: nossa, né, mas Salomé estava ali, a mãe dela pediu, ela obedeceu. Você pode escolher romper com os padrões da sua descendência, da sua casa, aonde você cresceu, padrões totalmente deturpados. A palavra diz, tem muitos exemplos,
Mas eu quero usar um que está em 2 Crônicas, do rei Josias. Ele assumiu o trono com 8 anos de idade, gente. 8 anos de idade. O Arthur vai fazer 10, o meu menininho. 8 anos ele foi rei, Josias. Ele foi filho de Amon e neto de Manassés, que foi um dos reis mais idólatras daquele tempo. E ele assumiu o trono. E a partir do momento que ele assumiu o trono, ele derrubou com tudo quanto era estátua e tudo quanto era coisa de idolatria que existia e estava contaminando a terra. Ele escolheu romper com os padrões doentes. Então, hoje, se você é um jovem ou se você já é casado, você está chegando aqui, você tem a liberdade e o poder de escolher romper com padrões doentios, com padrões errados. Nós temos sim que honrar pai e mãe, mas se for algo que está contra o princípio da palavra, a gente tem que se negar a fazer. Qual foi a consequência de Herodes, de Herodias e de Salomé? A palavra fala que logo depois, a palavra eu fui pesquisar, né, porque ali depois não ficou muito claro. Eu fui pesquisar na história e conta que Herodes ele foi mandado para o exílio. Chegou um novo rei e eles tinham feito tantas coisas erradas e ele tinha feito tanta bagunça e estava uma revolta tão grande na área que era dele de domínio, que veio o imperador romano e falou: a partir de agora acabou. Você vai para o exílio, você perdeu o seu lugar de tetrarca. O que ele semeou com João, ele tirou a liberdade, ele tirou a posição de João, ele prendeu e ele trouxe morte. Ele colheu com a sua família, que não se arrependeu quando teve a oportunidade de fazê-lo. Qual é o padrão, já estou indo para o final, qual é o padrão da palavra para a família? Qual é o padrão que a palavra nos ensina para termos dentro dos nossos lares? Eu vou pedir para abrir em Efésios, capítulo 5. O padrão do lar cristão. Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Só um pouquinho, Júlio. Quando eu fiz o Mulher Única a primeira vez, e teve a lição sobre submissão, eu quase morri. Eu quase morri. A Oli não está aí, ela fez o curso comigo aquele dia. Quem mais fez? A Ju, acho que também fez. Chegou na aula de submissão, eu falei assim para a pastora Solange: eu não vou mais voltar. Eu não dou conta de fazer isso daqui. É impossível para mim ser submissa. Porque como que eu vou ser submissa? Porque se eu for submissa para esse homem, ele vai fazer comigo a mesma coisa que o meu pai fez. E eu não vou me submeter. Chegou a me dar nó aqui, ó. A pastora parou o curso e veio me fazer uma massagem, porque os meus nervos embolou aqui, de tão nervosa que eu fiquei com aquilo. Quando eu entendi, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, que pelo temor que eu estava aprendendo a ter no Senhor, eu iria me sujeitar, e porque eu estava me sujeitando ao meu marido, o Senhor ia me honrar, ia me cuidar, ia ministrar o coração dele para que ele me cuidasse. A submissão aconteceu de maneira voluntária, e o Senhor transformou a minha casa e o meu casamento. Sequência. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido, ele é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido, ele deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário. O alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. O 6 agora, Júlio. O 6 do 1 ao 4. Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui. Sabe o que provoca a ira no coração do filho? Não é quando você põe ele de castigo porque ele fez uma coisa errada. Não é quando é necessário, você pega uma varinha e dá nas perninhas dele e põe ele no cantinho da disciplina. Não é quando ele é mais grande, você senta com ele e fala, ó, esse padrão de comportamento eu não admito aqui dentro dessa casa. O que gera ira no coração do filho é quando ele vê um pai que é hipócrita. Um pai que não respeita a mãe. Um pai que não é um homem de verdade, uma mãe que não é uma mulher de verdade, que cobra aquilo que não faz. É isso que gera ira no coração do filho. Amados, a narrativa aí fora é que a família é uma instituição falida. Mas a família é um projeto de Deus e existe um padrão correto para que ela funcione. E ela realmente não vai funcionar se não estiver dentro desse padrão aqui. Jovens, esse casamento aqui já começou tudo errado. Ele já começou dentro de um adultério. Observa com quem tu vai começar a namorar. Observa como que esse menino, como que essa menina trata a mãe. Se você é da igreja e o abençoado não é, sai fora, a palavra diz, sem julgo desigual. Ah, mas depois ele vai mudar, vou dar um testemunho bem breve, pastor, já estou terminando. Conheci uma mulher uma vez, apaixonada pelo rapaz, apaixonada. Aí, o que ela falou? Que ele pegava e levava ela para casa, e aí ele ia para os bailes com outras meninas. E ela sabia, mas ela amava ele. E aí estava namorando mais de um ano, ele não falava nada de casar, ela tinha umas irmãs que moravam fora. Ela falou assim, ó, ano que vem vou morar fora. Vou ir lá estudar onde as minhas irmãs estão estudando. Orientada pela mãe. A mãe falou, se ele quiser casar, ele não vai deixar você ir, não. Ele vai te pedir em casamento. Dito e feito. Ela falou que ia embora. Ele pegou e falou, não, vou casar. Casou. Começou o problema no casamento. Falou, vou ter o primeiro filho. Depois que ele for pai, ele vai mudar. Piorou. Passou uns anos, falou, não, agora eu vou ter outro filho. Veio primeiro um menino, depois veio uma menina. Não, ele vai mudar agora, porque daí eu vou estar grávida, ele está mais velho, ele vai parar em casa, ele não vai mais para o boteco, ele não vai mais beber. Ele vai mudar, ele vai me respeitar, ele vai cuidar de mim. Não mudou. Essa mulher era minha mãe. Vocês conhecem a história. Ela sofreu 40 e poucos anos em um casamento que ela casou sabendo quem ele era. E ela e os filhos pagaram um alto preço por isso. Fomos redimidos, no final ela teve o casamento redimido, foi consertado, foi. 40 e poucos anos de sofrimento. Vocês não precisam passar por isso, meninas. Meninos também. Não é só porque é bonita. Que seja uma menina que seja temente a Deus, um menino que seja temente a Deus. Se está passando um pouco do tempo, espera, não se precipice.
Não vai ficar com qualquer um por medo de ficar sozinha, pelo amor de Deus. Se lembre que essa mulher que você vai escolher, ela vai ser a mãe dos seus filhos. E você preste atenção, porque tu não casa só com o teu marido, com a tua esposa, você vai casar com a família, com a geração. Vai vir junto, incutido. Não tenha pressa. Observe as coisas. Quantas mulheres que eu vejo reclamando do marido, reclamando. Desonrando dia após dia aquele homem. Você acha que ele vai mudar? Você acha que a sua reclamação que vai fazer ele mudar? Não é, é o teu joelho dobrado. É ir passar aquela camisa e começar a profetizar sobre ele. Essa camisa aqui é de um homem abençoado. É de um homem que é temente a Deus, mas ele não é, mas profetiza. Chama à existência aquilo que ainda não existe. Creia. Aquela mulher é muito briguenta. Não aguento mais ela, vou sair de casa porque eu não aguento mais. Ora pela tua esposa. Abençoa ela. Eu sei que muitas vezes essa não é a palavra que a gente quer ouvir. A gente chega na igreja, a gente quer uma palavra de, como você é amado e como você é precioso. E a gente quer ouvir um louvor gostoso e vir aqui na frente e alguém colocar a mão sobre a gente e a gente se sente amado, querido. E isso é tudo muito bom, é muito gostoso. Realmente nós somos amados, queridos. E tem dia realmente que é essa palavra, mas hoje não é. E hoje não é uma palavra de acusação, é uma palavra de conserto, de uma oportunidade que o Senhor está dando para que o seu lar seja sarado, para que o seu lar seja curado. E agora a gente vai fazer um momento diferente hoje. Porque hoje ninguém vai vir aqui para um orar pelos outros. Hoje, os maridos vão orar pelas esposas que estão aqui dentro. E as esposas vão orar pelos maridos que estão aqui. E depois o casal vai orar pelos filhos que estão aqui. E aí você está pensando, mas eu estou sozinho, eu não tenho marido, ou meu marido não está aqui, ou a minha esposa não está aqui. Você vai fechar os seus olhos e você vai apresentar ele ou ela em oração. Aqueles que ainda não são casados, jovens, você vai apresentar o seu futuro marido, que o Senhor já sabe quem é, em oração nesse momento. Depois você vai orar pelos seus filhos. Se eu não tenho filhos, você vai orar então pelos filhos profeticamente, que o Senhor vai te dar, vai fazer gerar no seu ventre. Porque, amados, a igreja, sim, nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que interceder uns pelos outros, mas a responsabilidade de orar pela nossa casa é nossa. É eu e o meu marido que tem que unir um e o outro e orar pela nossa casa, pelos nossos filhos. E interceder pelos irmãos e pela igreja. A gente está muito mal acostumado. A gente está muito precisando que o reio seja puxado com mais força para tomar tipo. Porque os dias maus estão vindo. E se a gente não se posicionar, a gente não vai dar conta, a gente vai arriar no meio do caminho. A gente vai perder os filhos quando eles vão para a faculdade, se a gente não orar por eles desde agora. Eu oro pelo marido daquela menina ali, pelo marido, o filho, a esposa do Arthur, desde que eu cheguei nessa igreja que eu entendi. Vai ser quem o Senhor direcionar. Pai e mãe, você já orou? Pelos cônjuges dos seus filhos? Não é tempo ainda, é tempo. É tempo. Porque você tem duas coisas mais importantes na sua vida. Primeiro, entregar a vida para Cristo, depois a pessoa que você escolheu casar. Eu já vi que eu casei errado. Passou para o teu nome, não tem devolução. Agora é ajeitar com o Senhor aí, aguentar o processo e crer que um dia ele vai mudar, porque não tem como devolver. Eu até falo para o Hermes, né? Agora não tem mais como devolver. Meu pai e minha mãe também morreu. O Osmar e a Mar têm uns 15 filhos. Não tem para onde me colocar. Vai ter que ficar comigo lá. E é isso, amados. E eu vou convidar a igreja a ficar de pé.